Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo. Nesta aula, nós vamos estudar, dar continuidade, na verdade, né, ao estudo dos métodos de aprendizado de variedades para extração de características, né, em problemas de classificação. Então, a ideia aqui, hoje, é a gente discutir um pouco sobre o método conhecido como Laplacian Eigenmaps, ou imersão laplaciana. E a ideia desse método ela é relativamente simples. Consiste em a gente, primeiro passo, dado o nosso conjunto de dados, construir um grafo KNN, em que cada amostra se liga a seus K vizinhos mais próximos. E depois, a ideia consiste em ponderar as arestas desse grafo utilizando uma função que é um kernel gaussiano. Aqui, ó. Ele depende, basicamente, da distância euclidiana entre os vetores xi, xj, no espaço de entrada. Então, veja, a ideia é quando esses dois pontos aqui forem bastante similares, essa diferença tende a zero, e elevado a zero é igual a 1. Então, o meu ponderamento nas arestas vai ter o maior valor possível, que é 1, porque eles são parecidos. Quando eles forem bem dissimilares, quando eles forem bem diferentes, a ideia é que essa diferença aqui vai ter um número muito grande, né? Quando isso tende a menos infinito, na verdade, mais infinito, mas tem esse menos na frente aqui, né? Então fica E a menos um número muito grande, E a menos 1000, né? E o gráfico do E, pessoal, E a menos X, é assim, né? Então, quando um número muito grande aqui, E a menos 1000 é praticamente zero. Então, o peso da ligação IJ tende a zero. Então, para vetores parecidos, o peso tende a 1, para vetores muito diferentes, dissimilares, tende a zero. Tudo bem? Essa é a ideia. E aí, de posse dessa matriz, que é a matriz de adjacências, ó, tudo bem? Nós computamos a matriz laplaciana, que eu vou definir logo mais com vocês como que a gente calcula. Nós calculamos a laplaciana do grafo, por isso que chama imersão laplaciana, Laplacian Eigenmaps, porque a gente computa a matriz laplaciana de um grafo ponderado. E, de posse dessa matriz laplaciana, o que nós fazemos é decomposição espectral, encontrar os autovetores dessa matriz laplaciana. Certo, pessoal? Então, a ideia básica do método Laplacian Eigenmaps é esse. O que nós vamos fazer agora é tentar entender por que fazer isso, por que executar este algoritmo aqui, ó, do ponto de vista matemático, nos garante que nós temos bons atributos. A ideia aqui, pessoal, consiste em fazer o quê? Encontrar um mapeamento do grafo, né, do grafo KNN para um espaço euclidiano de menor dimensão, de forma a preservar localidades. Nós vamos ver que fazendo isso aqui, nós estamos preservando localidades. Proximidade no grafo implica em proximidade na reta, né? Ou no espaço euclidiano de saída. É isso que a gente vai ver com mais detalhes logo mais. Tudo bem? Muito bem, vamos agora, então, para entender isso, pessoal, nós precisamos entender o que é a matriz laplaciana e quais são as propriedades dessa matriz. Então, no caso, veja, nós temos aqui um grafo G com conjunto de vértices e conjunto de arestas, e o conjunto de vértices aqui composto por N vértices. Cada vértice aqui representa um ponto, um vetor de atributos no nosso espaço de entrada.
Então, nós estamos considerando o quê? Que o nosso grafo é ponderado, tá certo? Então, existe um peso associado à aresta que liga o VI ao VJ. Esse peso é não negativo e ele é maior ou igual que zero, portanto, tá? Tudo bem, pessoal? A ideia é que esses pesos representam uma medida de similaridade. Quanto mais similares forem os vetores I e J, maior é essa medida, W. Tudo bem? Ela é nada mais, nada menos que esse kernel gaussiano aplicado na norma euclidiana da diferença entre os vetores. É isso aqui. Esse parâmetro t aqui, vocês podem estar perguntando para que ele serve? Ele serve para controlar o decaimento dessa exponencial aqui, ó. Tudo bem? Para alguns valores de t, pode decair bem devagar. Para outros, pode decair bem rápido, assim. Certo? Essa é a ideia. Muito bem. Então, essa é a nossa ideia. Eu tenho um grafo não direcionado e ponderado, onde o peso da aresta IJ é dado pelo W de IJ. Tudo bem? Primeira definição, pessoal. O que é a matriz de adjacências do grafo? A matriz de adjacências desse grafo é a matriz formada por todos os elementos W e J. Então, na posição 1, 2, eu vou ter aqui, ó, W de 1, 2, W de 1, 3, W de 1, 4, W de 1, 5, até o N. Depois, na linha 2, W de 2, 1, W de 2, 2, né? 2, 3, 2, 4, 2, N. Então, isso forma uma matriz quadrada de tamanho n por n, em que cada elemento é o que? É o W de J. Então, essa é a matriz de adjacências do grafo. O grau de um vértice VI, então, o grau do vértice VI nada mais é que o somatório dos elementos da iésima linha. Então, ó, o D de I, que é o grau do vértice VI, é eu somar, para J indo de 1 até N, W de J. Então, eu estou somando a iésima linha da minha matriz. Se a minha matriz está aqui, ó, qual é o grau do vértice 1? O D de 1. O grau do vértice 1 é a soma da linha 1. Vou somar todos os elementos da minha matriz de adjacências, certo? Somei todo mundo da linha 1. Quem é o grau do vértice 2? É a soma de todos os elementos da linha 2. Como tem N linhas, eu vou ter N graus, um para cada vértice. Perfeito, pessoal? E um jeito de representar esses graus na forma de uma matriz, que é a matriz dos graus D, ela é uma matriz diagonal, em que os graus aparecem na diagonal e tudo que está fora da diagonal é zero. Então, a matriz dos graus, ela é dessa forma. D1, aí aqui 0, 0, 0, tudo zero. Aí aqui 0, D2, 0, 0, tudo zero. Aqui, 0, 0, D3. E isso vai até o DN. Então, a gente coloca os graus na diagonal e monta essa matriz D. Certo, pessoal? Então, eu tenho a matriz W e a matriz D. Muito bem. De posse dessas duas matrizes, nós conseguimos calcular a matriz laplaciana do grafo, que, por definição, nada mais é, pessoal, do que isso aqui, ó. A diferença entre D e W. A matriz laplaciana é a matriz dos graus, a diagonal, menos a matriz de adjacência, certo? Eu tenho a minha matriz laplaciana. E o porquê que essa matriz é importante? Porque ela tem várias propriedades fundamentais aqui, ó. A primeira propriedade, nós vamos ver 4 delas aqui, ó. Esse teorema 1, ele fala o seguinte: a matriz laplaciana, ela satisfaz as seguintes propriedades. Então, veja,
para todo vetor coluna F pertencente a Rn, então F, pessoal, é um vetor F1, F2, até Fn. Tudo bem? F é um vetor de F1 a Fn. Se eu calcular essa forma quadrática aqui, ó, forma quadrática em F, tá vendo que aparece F duas vezes? F transposto Laplaciana F, para qualquer que seja o F, eu posso mostrar que essa forma quadrática aqui nada mais é que isso aqui, ó. É 1/2 que multiplica somatório para indo de 1 até n, somatório de j indo de 1 até n, W de J, esses W são os elementos da matriz da adjacência mesmo. W de J é o peso da aresta J. Fi menos Fj ao quadrado. Então, a interpretação que a gente tem aqui é a seguinte, pessoal. Imagina que esse vetor F, ó, ele está associando um valor de função para cada vértice do meu gráfico. Eu não tenho n vértices no meu gráfico, então o f é o valor da função no vértice 1, o f é o valor da função no vértice 2, o fn é o valor da função no vértice n. Então, quando eu tenho esse vetor, é como se eu estivesse especificando um valor de função para cada vértice do meu grafo. Deu para entender, pessoal? Então, ó, o que significa essa forma quadrática aqui, ó? Isso nada mais é que, olha só, eu estou pegando, ó, os valores da função, fazendo a diferença e elevando ao quadrado para todas as arestas. Porque quando eu somo em I, somo em J, eu estou pegando em todas as arestas, qual que é a diferença da função em um extremo da aresta, menos no outro, pego essa diferença, elevo ao quadrado e multiplico pelo peso da aresta. Tudo bem, pessoal? Isso aqui, então, ó, é uma função que mede, digamos assim, o espalhamento. Ó, ela mede a suavidade da minha função f definida nos vértices do meu gráfico. Deu para entender? Coloca f como sendo a função constante aqui, ó. F é tudo igual a 1. O F1 é 1, o F2 é 1, o Fn é 1. Minha função é constante, é a mais suave que existe. Ela é igual a 1 em todos os vértices do meu gráfico. Bom, 1 menos 1 é 0. Isso aqui vai dar sempre 0, pessoal. Então, eu vou somar um monte de zeros, no final eu vou ter 0 no final. Faz sentido, porque quando eu tenho a minha função constante, ela é a mais suave que existe. Então, essa forma quadrática aqui, e por consequência, este funcional aqui, ó, é uma medida do quão suave é a minha função f, é o meu vetor f, que representa o valor de função que tem em cada ponto do meu grafo. Tudo bem? Em cada vértice do meu grafo. Essa é a ideia. E nós podemos provar isso aqui de maneira bastante simples. Veja, a prova está aqui, ó. Então, nós partimos de F transposto LF, certo? Só que aplicando a definição de L, L é D menos W. Tudo bem? Como L é D menos W, eu vou ter lá F transposto D menos F transposto WF. Tudo bem? Uma vez que L é D menos W. Bom, por definição, pessoal, o que é a matriz dos graus? Hein? Nós vamos escrever o seguinte, ó. Esse cara aqui, eu vou somar, ó, é um produto que eu vou somar. É FI, DI, FI, FI, DI, FI, só que eu vou somar
para todos os possíveis is, certo? Então, ó, eu vou fazer um somatório disso aqui. Ora, como o FI aparece duas vezes, ele fica como DI FI quadrado. Tá vendo? DI FI quadrado. A mesma coisa aqui. O que, que é esse cara aqui? Porque aqui D é uma matriz diagonal, por isso que aparece um único somatório. W não é uma matriz diagonal. Então, aqui aparece quem? Eu vou pegar o FI vezes o peso WIJ vezes o FJ. FI vezes o peso vezes o outro FJ. Tudo bem? Só que aqui não é uma matriz diagonal, então eu tenho linhas e colunas. Tem que somar nas linhas e somar nas colunas. Tá claro? Então, por isso que isso eu posso escrever assim. Certo, pessoal? Ora, o que eu vou fazer aqui agora é simplesmente multiplicar e dividir por meio. Multiplicar por 2 e dividir por 2. Ora, não é para mudar nada, tá certo? Olha lá, 1 meio vezes 2. Tá certo? Eu multipliquei e dividi por 2. Não vai alterar nada. Tudo bem? Agora aqui, pessoal, eu tenho duas vezes essa quantidade aqui, ó, somatório em I, DI, FI quadrado. Como eu tenho duas vezes isso, eu vou separar ele em uma vez aqui e outra vez aqui. Ó, tudo bem? É a mesma coisa. A única diferença é que num somatório eu estou escrevendo em I, no outro somatório eu estou escrevendo em J. Só isso. Mas é a mesma coisa. Ora, agora eu vou me lembrar o que é o grau. O que é o DI, pessoal? Por definição que a gente viu aqui em cima, o DI é o somatório em J do W e J. Então, eu vou colocar aqui no lugar de DI, soma em J de W e J. E aqui também, no lugar desse DI, W, soma em J de W e J. Tudo bem, pessoal? No caso, como aqui o somatório é em J, eu vou escrever soma em I, né, de W e J. Porque dá na mesma. Veja bem, pessoal. Aqui, ó, a matriz de adjacência, ela é simétrica. Então, tanto faz o grau se é a soma da linha I como a soma da coluna I. Porque essa matriz é simétrica. Perfeito? Então, olha só, pessoal, o que, que a gente tem aqui, ó. Se eu colocar o somatório duplo de WI em evidência, olha só, dá para colocar o somatório duplo de WI em evidência. Vai ficar o quê? Vai ficar FI quadrado menos 2FI-FJ mais FJ quadrado. Isso é um produto notável, tá certo? Então, olha, é o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo, que nada mais é que isso aqui, né? FI menos FJ quadrado. Tudo bem, pessoal? E a gente chegou, então, ó, que F transposto LF é esse funcional aqui. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Essa é a primeira propriedade. A segunda é a seguinte: L é uma matriz simétrica e positiva semidefinida. Ora, isso é tranquilo de ver, porque como, olha só, positiva semidefinida é toda matriz que esse produto, essa forma quadrática aqui, ó, é maior ou igual que zero para qualquer que seja o F. Ora, se isso aqui é igual a isso, pessoal, veja, mesmo que eu colocar F's negativos aqui, a diferença ao quadrado é sempre um número positivo. Olha lá, FI menos FJ ao quadrado é sempre maior que zero. Como eu sei que os pesos são sempre maiores ou iguais que zero, esse somatório aqui é sempre maior ou igual que zero. Então, isso garante que essa forma quadrática aqui é sempre maior ou igual que zero, portanto, é a definição de matriz positiva semidefinida. E, além disso, pessoal, eu tenho aqui, veja, é um fato que diz o seguinte: o menor alto valor de L é zero, e ele corresponde ao alto vetor constante igual a 1. Ora, lembra que eu falei que isso aqui
é uma medida de espalhamento. O que que acontece, pessoal? Olha lá, ó. O que que acontece se eu colocar aqui, pessoal, ó, a minha função constante, a função que é igual a 1 para todo mundo aqui, ó, significa que é igual ao vetor unitário. Tá? Então, é a mesma coisa que eu multiplicar L vezes esse vetor 1. Bom, L é D menos W, vezes esse vetor 1. Isso é D, que multiplica 1, menos W, que multiplica 1. Bom, D que multiplica 1, pessoal, é a mesma coisa que a soma dos graus, porque vezes 1, tá? Então, D vezes um vetor de 1 é esse somatório de I indo de 1 até N, de DI. Tudo bem? W, que multiplica 1, é a soma dos pesos da minha matriz. Tá vendo? W vezes esse vetor de 1s, nada mais é que a soma de todos os pesos da minha matriz. Ora, mas o que que é esse cara interno aqui, ó? O que que é o somatório de J indo de 1 até N de W e J? Não é justamente o grau, pessoal. Isso aqui é a soma dos, ó, de todo mundo da linha I. Isso é o somatório de DI. Ora, soma de DI menos soma de DI, isso é igual a zero. Então, está aí mostrado que se eu usar o autovetor, olha lá, se eu usar o menor, quer dizer, o menor autovalor de L é zero. Por quê? Porque essa quantidade aqui, ó, isso, o menor valor que isso pode assumir é zero. Isso nunca pode dar negativo. A gente acabou de provar que ela é positiva semidefinida. Então, o menor alto valor é zero. Tá vendo? Por que que é alto valor, pessoal? Porque, ó, L vezes 1 é igual a zero vezes 1. Tá vendo? Então, ó, eu tenho aqui, esse cara aqui é um autovetor associado ao alto valor zero. Lembra? Equação do alto valor alto vetor. Então, L vezes 1 é igual a zero vezes 1. Então, o 1 é o alto vetor associado ao alto valor nulo. Tudo bem, pessoal? Então, essas propriedades da matriz laplaciana são fundamentais e nós vamos utilizar ela na imersão laplaciana. Muito bem, pessoal. O que eu queria nesse vídeo era isso. Vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado e nos vemos em breve com mais um vídeo sobre reconhecimento de padrões. Até mais!